assim, do mais absoluto nada, foi tudo muito confuso. Ainda tá tudo muito confuso, o torcedor também tentando entender, a gente tentando entender. Antes de passar um panorama de tudo o que aconteceu, só para atualização, o acordo está encaminhado com o Roger Machado. Ele é esperado aqui na capital paulista amanhã para fechar a negociação, para comandar o São Paulo até o fim do ano. Ele conhece o Rui Costa, trabalharam juntos no Grêmio. O Rui Costa é um grande entusiasta do trabalho do Roger Machado. Agora vamos lá, vamos dar o contexto, porque essa história ela tem alguns lados. Então ela tem um lado de diretoria, visão de diretoria do São Paulo, um lado de atletas e um lado do Hernan Crespo. Começando pelo lado da diretoria, houve uma análise, digamos assim, do trabalho total e não só do que aconteceu nesse ano, porque esse ano o São Paulo teve um dos melhores inícios de ano dos últimos tempos, apesar de ter passado por aquela pequena crise que o time conseguiu se reerguer depois de vencer o Flamengo e embalou em 8 jogos sem ser derrotado. Então, naquele momento, digamos assim, que o Crespo estava um pouquinho balançando. No ano passado, ele passou por muitas dificuldades nos trabalhos, por quê? Porque ele não tinha um elenco completo, eram muitos jogadores lesionados, então ele nunca tinha tudo à disposição, e isso acabava sendo uma parte da análise naquele momento. Isso passa por decisões / declarações do Crespo que foram colocadas, digamos que num contexto. Então, decisões como no ano passado na Copa do Brasil, contra o Atlético Paranaense, no jogo de ida, de poupar alguns jogadores na partida do Morumbi, a escalação do Luan no jogo contra o Palmeiras, porque o time vinha jogando de uma maneira e de repente ele aposta no Luan, uma questão de superstição, não sei, porque ele fez o gol contra o Palmeiras na final do Paulistão de 2021, algo que ninguém entendeu, porque não era um jogador que vinha sendo utilizado como titular e como reserva só tinha 34 minutos no ano. Passa também por uma questão de observação, e quando a gente fala de diretoria, a gente tem que pensar que agora o diretor executivo Rui Costa, ele tem, digamos que uma participação maior do que ele tinha na gestão Casares, porque ele não era ali o primeiro depois do presidente. Então agora o São Paulo tem as figuras do Rui Costa e também do Rafinha, nessa administração do futebol. Então houve um conjunto de análises e observações, a gente até falou aqui no Band News na área no começo do ano, eu não vou lembrar se era o Léo ou se era o Bernardo que estava no programa, com relação à declaração dele dos 45 pontos, né, eu até brincava, falei, gente, é uma questão até psicológica na nossa vida, quanto mais a gente fala coisas ruins, mais a gente vai atrair coisas ruins, né, então você pode falar que o ano do São Paulo vai ser difícil, mas com outras palavras. Então, a maneira como o Crespo lidava com algumas coisas estava incomodando a diretoria. E aí, na última semana, o time teve 3 dias e meio de folga, voltou aos trabalhos na quinta-feira, e na segunda-feira a diretoria foi para o CT para conversar com a comissão técnica, e a comissão técnica não estava lá, porque o Crespo tinha ido para a Argentina. E aí, então, nos últimos dias, entendeu-se que seria a hora de recalcular essa rota, isso o lado da diretoria, tá? A hora de recalcular essa rota, de mudar o trabalho, porque a diretoria entendia que não havia ali uma sintonia no que ele entendia de planejamento, como quero priorizar o Campeonato Brasileiro, do que a diretoria entende que seria legal priorizar as Copas, por exemplo, a Copa do Brasil e a Sul-Americana. O Crespo deu treinamento hoje, foi para a reunião, e aí ele recebeu a notícia com surpresa, da mesma maneira que a gente, bastante chateado, porque ele estava se dedicando muito ao trabalho, ele voltou para o vestiário, se despediu dos jogadores, as informações que a gente tem do staff do Crespo é que ele foi bastante emotivo nessa entrevista, que os jogadores o abraçaram, bateram palmas, alguns até publicaram mensagens nas redes sociais, e que ele estaria bastante chateado com a forma como isso foi conduzida. Ainda mais se a gente lembrar como o São Paulo conduziu as coisas na primeira demissão do Crespo. Porque o Crespo foi demitido no dia 14 de outubro de 2021, na hora do almoço, basicamente, e no fim da tarde, São Paulo já tinha anunciado o Rogério Ceni, com o Rogério Ceni dando treino no Morumbi. E ninguém nunca explicou o que houve naquele momento, como ninguém vai explicar nos microfones o que aconteceu neste momento. Vai haver a entrevista do novo treinador e as coisas vão seguir. O Crespo era uma pessoa, e aí já englobando uma parte de atletas, ele era uma pessoa difícil de comunicação, tá? Relatos não só de jogadores, mas assim, de funcionários do clube, que às vezes ele nem cumprimentava os funcionários.
Então, ele era difícil na comunicação e se ele não queria utilizar o jogador, ele realmente acabava deixando o jogador de lado. A gente viu o Alisson se manifestar hoje nas redes sociais. O Alisson que foi para o Fluminense teve a negociação frustrada com a equipe do Corinthians. O Alisson ouviu da comissão técnica que ele poderia procurar um novo clube porque ele não seria utilizado. Então, assim, o trato, em algumas situações, uma comunicação, uma falta de tato em alguns momentos, em situações pontuais, também acabaram deixando um desgaste, mas que não era nada que atrapalhava neste momento, não era nada que atrapalhava no dia a dia, coisas que a gente vê no futebol, que acontecem, claro. Só que aí, enfim, a diretoria bancou essa cartada, vamos demitir, e aí entendeu que deveria encerrar o trabalho, e nós todos ficamos muito surpresos com isso, do mais absoluto.